Nós estamos avançando aí no nosso curso de Introdução à Álgebra Linear e hoje a gente vai cobrir um tópico extremamente importante que é, num certo sentido, uma promessa que eu havia feito algumas aulas atrás, lembrando que existem diversas maneiras da gente tratar o assunto de álgebra linear, por exemplo, começando de transformações lineares, por exemplo, começando de matrizes, por exemplo, começando de formas quadráticas. Nós escolhemos começar por transformações lineares. Então, o que eu vou fazer hoje é relacionar essa parte de transformações lineares com matrizes. Para resumir o que a gente vai fazer hoje, eu podia resumir da seguinte forma. De um lado, você tem a estrutura de composição de transformações lineares. Então, de um lado, você tem o espaço das transformações lineares entre dois espaços vetoriais, L de F. Tá? Eu vou assumir nessa aula, praticamente sem falar, que a dimensão de E é finita e a dimensão de F também é finita. E, de outro lado, a gente tem esse espaço das matrizes N, ou M, de fato, por N. Tá? E, ao fixarmos duas bases, digamos, ordenadas, e eu vou V e W, V uma base de E e W uma base de F, eu vou ter uma aplicação entre as nossas transformações lineares e as nossas matrizes M por N. Tá? Essa aplicação ela vai ter diversas propriedades extremamente importantes. Ela vai ser uma transformação linear entre L de EF e M. Ela, além disso, ela vai mandar uma base canônica aqui desse espaço construída com V e W, claro, canônica nesse sentido, na base canônica das matrizes M, N por N, tá? E ela vai ser compatível com a estrutura de álgebra se você, por exemplo, construir agora as transformações de F num outro espaço, digamos, G, e tomar a composição, digamos, de uma transformação B de F em G, com uma transformação A de E em F, de forma que o produto vai ser mandado na matriz que representa B e a matriz que representa A, claro que especificando as devidas bases. Então, resumindo, a nossa estrutura do espaço de transformações lineares do espaço E em F vai ser totalmente representada a nível das matrizes M por N. Tá? Aqui, quando eu faço a composição, eu tenho que ser um pouquinho mais cuidadoso, porque, novamente, se a minha A pertence a L de EF, eu tenho que ter o domínio da B em L de F, tomando valores, digamos, no espaço G. E o produto BA vai, a gente já viu isso, pertencer às transformações lineares de E em G. E aí eu tenho que introduzir uma base de G, uma base ordenada, e quando eu falo dessas matrizes, é claro que essa aí vai ser a matriz da base ordenada de E em G. Tá bom? Muito bem, então, isso é o resumo da ópera, mas a gente vai fazer as coisas um pouco mais em detalhe, porque tem muitos detalhes importantes. Então, vamos ao trabalho. Então,
Eu reitero que V e W são bases ordenadas, tá? Isso é um pequeno abuso de notação que o livro faz. O livro escreve, isso não é só o livro, faz parte de ser humano. Quando a gente fala de uma base, a gente já ordena ela V1, V2, Vm, tá? E, eu vou botar N aqui, contida em E, isso aqui é uma base. Eu vou trabalhar também com W, uma base dada por W1, W2, Wm, base de F, tá? E agora eu observo que a minha matriz, que a minha transformação A vai ser um elemento dessas do espaço de transformações lineares de E em F, ele tem a propriedade que, quando eu calculo A aplicado em um VJ, e isso é fundamental, vai ser uma combinação linear de quem? Dos elementos da base do W. Tá legal, gente? Muito bem, então vai ser um certo A1J W1 mais A2J W2 mais A MJ WJ. Tá bom? Que eu posso escrever como soma de A e J, como soma de A1 soma de A e J, WI, e variando de 1 até N. Vocês vejam que eu tive que pensar um minuto, porque, primeiro, a gente não quer cometer erros, apesar de que, invariavelmente, a gente vai cometer erros. Segundo, que existe uma sutileza aqui que confunde muitas pessoas. E, nesses tempos da internet, de olhar tudo por iPhones e por Androids, pode passar despercebido que propositalmente, eu botei aqui 1 com 1, 2 com 2, M com, erroneamente, ainda bem que eu... com M. Tá? E foi bom eu ter feito isso. E foi bom eu ter feito essa verificação, porque eu acabei de verificar que o AVJ então, soma de I variando de 1 até M, A e J, WI. Então, vocês vejam que o que pode causar muito sofrimento, muita dor, especialmente se você troca I com J, M com N e tudo mais. Eu sou uma dessas pessoas que facilmente trocam essas coisas, então não me sinto tão mal assim. Ou pelo menos não me sinto, consegui sobreviver mesmo trocando essas coisas. A gente propositalmente escolheu essa ordem porque a gente vai querer escrever a matriz com I índice de linha, J índice de coluna. No universo paralelo a gente poderia fazer isso tudo trocado? Poderia. O que a gente não pode fazer é misturar os dois universos, que é aí da zebra. Tá bom? Com essa escolha, as coisas ficam bonitinhas e eu reitero, a propriedade fundamental aqui, que é o conceito mais importante do que qual índice que eu estou tomando e se eu estou errando os índices ou não, é que quando eu pego um vetor da base do meu espaço E, esse vetor é mandado na combinação linear de vetores do espaço de chegada. Nesse espaço de chegada, a minha base foi definida como W1, W2, Wm nesta ordem. E, consequentemente, eu tenho esses números A e J. Em particular, e se eu prestar atenção no que eu acabei de fazer, o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o produto cartesiano dessas duas bases, V e W,
peguei um vetor VI, peguei um vetor VJ e um vetor WI, vejam que beleza, nesta ordem, tá? Nesse produto cartesiano. Eu apliquei a minha matriz A no vetor VJ e escrevi como soma AJ WI, e variando de 1 até M. Tá? Fique à vontade de soprar para mim, desde que vocês soprem rápido e corretamente. Ou seja, o que eu essencialmente estou fazendo quando eu fiz essa conta é que eu associei a cada elemento VJWI aqui, de fato, um elemento A e J. Fixo, tá? Real, nesse caso, porque a gente está trabalhando com espaços vetoriais reais, tá? Então, eu tenho aqui WIJ sendo mandado em AIJ, e agora eu vou desenhar para vocês uma matriz cuja iésima linha, o elemento IJ dela é 1 e todo o resto dela é 0. Tá? Então, o que acontece? O que acontece é que eu posso pensar esse espaço das matrizes M por N, como eu venho reiterando várias vezes, como um produto cartesiano sobre M por N coordenadas, ordenadas exatamente em linhas e colunas, e o vetor cujas coordenadas são 0, exceto na coluna I e na coluna J, são resultado de você pegar esse elemento da base VJWI. Esse argumento nos diz que a base produto cartesiano de V por W é mandada nessa base que das matrizes que são são 0, exceto nas coordenadas, nas posições e J fixas. Tá? Deixa eu escrever isso um pouquinho melhor, talvez não tenha escrito isso bem preciso, vou escrever isso aqui um pouco melhor. Eu vou escrever assim, eu vou definir uma matriz delta I0, J0, como uma matriz que na posição I0, J0 vale 1 e em todas as outras vale 0. Tá? Isso está bem claro. Agora eu vou variar isso daqui, I0 entre 1 e M, e J0 entre 1 e N. Isso me dá um total de quantas matrizes? M por N matrizes. Tá legal, gente? Tá? Exemplo. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1. Então, temos 4 matrizes aqui. E meu ponto é que
esta base aqui é mandada nesta base aqui. Esse espaço das matrizes M por N tem um total de M por N dimensões. E esse espaço das transformações lineares de E em F também tem M por N dimensões e a base é dada por esse cara. Consequentemente, a base é construída em cima desse cara. Consequentemente, eu estabeleci um isomorfismo, bom, que é uma transformação linear, é óbvia, porque se eu somar A e B, vai dar soma de matrizes, se eu multiplicar por um escalar, isso vai ser preservado, e eu obtive um isomorfismo porque eu mandei uma base noutra base. Esse fato simples que a gente acabou de demonstrar agora, de fato, ele permite uma grande quantidade de observações importantes. Então, deixa eu registrar esse fato. Quando você pega uma transformação linear A de L, E, F, fixa uma base V e uma base W, essa tripla define unicamente, determina unicamente uma matriz A igual a I J, pertencente ao espaço, ao conjunto, né? A pertencente ao conjunto das matrizes M por N. Tá? Ao final da aula de hoje, a gente vai fazer uma coisa muito divertida, que é ver o que acontece quando eu mudo a minha base V e mudo a minha base W. E a gente vai ver a regra de transformação para isso. Mas antes disso, a gente vai fazer alguns exemplos e obter alguns resultados. Tá legal? Então, exemplo bem particular, e nesse caso um exemplo bem simples, vamos considerar a transformação linear de E em E, que pega, agora é do espaço nele mesmo, o vetor V, e manda ele em alfa V. Alfa vai ser um real fixo. Tá? Se eu pegar a base V igual a V1, V2, Vm, tá? Estou assumindo que a dimensão de E é M, tá? É a matriz correspondente. Bom, agora, como eu peguei a base V, eu vou pegar a mesma base no espaço de chegada, porque o E é igual a F, né? E o M igual a N. Então, a matriz A correspondente vai ser a matriz escrita assim. O vetor V1 vai ser mandado em alfa V1. Então, vai ser alfa aqui, 0, 0, 0, 0. O vetor V2 vai ser alfa vezes V2, 0, 0, 0, 0. E assim vai. E vamos ter zeros em todas as posições, exceto ao longo dessa chamada diagonal principal da minha matriz A. Tá? Esse tipo de transformação é uma transformação geometricamente muito importante. Se vocês voltarem ao caso de R2, o que ela faz? Ela pega um vetor V e manda ele num múltiplo alfa V. O caso degenerado é quando alfa é igual a zero, mas esse caso aí é bem sem graça. Ela simplesmente manda todos os vetores na origem. Exceto quando alfa é igual a zero, o que ela está fazendo é uma expansão ou uma contração do meu espaço R2. E mais geralmente, o espaço Rn, quando você faz essa operação, você está dilatando por esse fator alfa. Tá legal? Já que a gente está
nesse excelente processo de produzir exemplos, vamos a um outro exemplo que é bastante importante, que é projeções. A gente terminou a aula passada falando sobre isso. Então, vou considerar uma projeção P de E em E, tá? Então, lembrando que projeções têm essa propriedade, que P2 é igual a P, e, de fato, a gente caracterizou as projeções na aula passada, definindo dois espaços, um espaço que é a imagem de P e outro espaço que é o núcleo de P, tá? E, geometricamente, vou fazer aqui o desenho R2, mas isso aqui, de fato, é totalmente geral. Está aqui o espaço E, está aqui o espaço F1, está aqui o espaço F2. A gente caracterizou, né, como a soma direta de F1 mais F2. Então, dado um V aqui, eu tenho V1 e V2, tais que V se escreve de forma única como V1 mais V2, tá? E a projeção, ela pega o V e manda em V1, tá? Isso é a projeção sobre o espaço F1, paralelamente à direção F2. A direção aqui num sentido bastante geral, de paralelamente ao subespaço vetorial F2. Tá? E aí a pergunta é, qual é a nossa representação dessa matriz, dessa transformação linear P, que é uma projeção, em uma base? Então, para isso, o que a gente faz? A gente vai pegar uma base de F1 e uma base de F2. Eu vou chamar essas bases de V1 e V2, tá? E a base, como é soma direta, a base do espaço todo é a união dessas duas bases, V1 união V2, tá? E, se vocês olharem, essencialmente, sobre o espaço F1, onde V1 é uma base, o que vai acontecer é que o V1 é mandado nele próprio. Então, essa P, ela vai atuar como uma identidade. E sobre o espaço F2, onde V2 é uma base, eu vou ter todo mundo sendo anulado. Todo mundo ao longo dessa direção F2 vai desaparecer, ela vai ser mandada no zero, eles vão ser mandados no vetor zero. Então, se a dimensão de F1 for K, e como eu estou no espaço de dimensão N, consequentemente a dimensão de F2 vai ser N menos K, o que vai acontecer é que eu vou ter uma divisão da minha matriz, e aqui eu vou botar esses colchetes para dizer que eu estou falando da matriz de P nessa base, e vai ser uma identidade aqui, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, e aqui vai ser 0. Bem entendido que aqui a identidade é de dimensão K, ou seja, 1 e 0 nos correspondentes pontos que não estão na diagonal, e o restante todo vão ser matrizes 0 de tamanhos apropriados. Então, aqui, por exemplo, se esse bloco então, vai ser K por K, aqui vai ser N menos K, aqui vai ser N menos K, e aqui vai ser K. Né? Tá? Então, N menos K. Então, vão ser blocos. Então, está aí a caracterização da minha matriz
da projeção nessa base. Claro que se você pegar uma base complicada, a projeção não vai ter essa forma. De fato, para você, em geral, enxergar uma projeção numa base qualquer, você tem que fazer várias contas. Eu vou continuar aqui com um outro exemplo. A gente também falou de reflexões na aula passada. Refletimos sobre reflexões. Então, uma reflexão S de E em E, ela também pode ser caracterizada através da soma direta de dois espaços, F1 e F2. E a reflexão, nesse caso, vai ser em torno de F1 e paralela a F2. Eu estou escrevendo E, como anteriormente, com uma soma direta de F1 com F2. E, geometricamente, nesse caso, está aqui o meu F1, está aqui o meu F2, está aqui um vetor V, que é a resultante de V1 e V2. E, ao refletirmos, o que a gente vai fazer é manter essa coordenada V1 e rebater a coordenada V2 de forma que eu partir desse ponto V, dado por V1 mais V2, e fui para o ponto S de V, dado por V1 menos V2. Tá? E aí a pergunta é qual é a matriz na base. Como anteriormente, eu vou tomar V1 e V2 bases de F1 e F2, de forma que a união vai me dar uma base do E. E a matriz dessa reflexão S, nesse caso, vai ter também uma forma bastante simpática. Em blocos, vai ter um bloco que é a identidade K por K. Eu, às vezes, escrevo identidade K ou identidade K por K. Está óbvio o que eu quero dizer. E aqui vai ser menos a identidade N menos K, N menos K. Aqui vai ser zero, aqui vai ser zero. Por que isso? Porque ao longo da primeira parte, que corresponde a esses primeiros K vetores aqui, eu vou ter simplesmente a identidade. Eu mantive o vetor V1. Enquanto que ao longo da segunda parte, que é a parte correspondente aos vetores que geram o espaço F2, eu tenho menos V. E eu não vou fazer nada com misturando componentes de F1 e F2. Tá legal, gente? Então, tá aí um outro exemplo. Essa ideia da gente olhar para transformações lineares complicadas, nesse caso essas duas aí, de fato essas três que eu olhei, são relativamente simples, e quebrar elas em blocos, em partes, quando você olha para matrizes, é fundamental quando você tenta analisar operações e estruturas de informação complexas. Então, é de pouco em pouco que a gente chega lá. Vamos a mais um exemplo que eu acho bastante importante e que tem muita interpretação. Nesse próximo exemplo, eu vou considerar os funcionais lineares. Então, lembrando que a gente denota os funcionais lineares de um espaço vetorial, tomando valores em R, muitas vezes a gente escreve isso como E estrela, ou dual de E. Tá? Se a gente estiver trabalhando em particular com Rn, né, a gente estaria falando do Rn dual. Tá?
E vamos considerar, então, o caso de Rn. Então, vou considerar um funcional, f de Rn, tomando valores em R. Estou fazendo um caso específico. Bom, Rn tem uma base muito especial, que é a nossa querida base canônica. E o EJ vai ser mandado em algum número, AJ. Tá? Vou definir AJ como esse número. Eu não estou usando dois índices aqui, porque o R ele tem dimensão 1 e tem uma base canônica também, que é o vetor 1 pertencente a R. Tá? Me sinto até encabulado de falar dessas trivialidades. Bom, consequentemente, se eu pegar um vetor qualquer x1, x2, xn, isso vai me dar o quê? Vai me dar a soma de AJ, XJ. Eu vou começar a acostumar vocês a tratarem coisas imprecisas de forma precisa. Não vou botar o índice. Qual é o índice que eu estou somando aqui? R, P, S, J, né, gente? Precisa botar o índice? Nesse caso, evidentemente que não. Mas, caso alguém seja absurdamente atrelado a essas necessidades psicológicas, soma em J, e se você realmente estiver atrelado, você pode escrever J variando em 1 AN. É bom você fazer isso na prova, é bom fazer isso quando você está escrevendo um paper, não é bom quando você está falando com pessoas, porque você acaba enchendo o saco de todo mundo, tá bom? Compreensão é um esforço de quem fala e de quem ouve. Então, temos que tentar ser compreendidos de forma rápida. Muito bem. Isso dito, temos várias interpretações interessantes. Se a gente tivesse em R2 ou em R3, e se eu olhar para esses números AJ, dados por A1, A2, A3, 1, A2, A3, esses números formariam um vetorzinho aqui, A1, A2, A3, em R3, estou pegando o caso dimensão n igual a 3 para fixar ideias. E, se vocês pensarem bem, o meu funcional linear é nada mais, nada menos que a gente pegar esse vetor A1, A2 e A3 de R3 e pegar um vetor qualquer, x1, x2, x3, e efetuar uma operação que a gente conhece desde a mais tenra infância. Qual é a operação? A chamada operação de produto escalar, ou também chamado produto interno, na qual a gente pegou A1, x1, mais A2, x2, mais A3, x3. Tá? E isso me deu exatamente o meu f de x. De forma que, se eu olhar para a equação f de x igual a 0, e procurar os valores x tais que f de x igual a 0, o que eu estou de fato determinando é este plano passando pela origem, estamos em R3, que é perpendicular, e aí não está tão fácil de ver aqui, mas perpendicular ao vetor A1, A2, A3. Tá? Mas, geralmente, se eu tivesse em Rn, eu posso falar também de produto escalar. De fato, definimos o produto escalar. Isso não só um exemplo, também dentro desse exemplo tem uma definição. Entre dois vetores V e W pertencentes a Rn, como, em geral, nesse livro, em alguns livros, produto escalar é escrito com um colchete triangular do lado esquerdo, um colchete triangular do lado direito, isso é questão de gosto, soma de VI, WI, I variando de 1 até N, onde V é o vetor V1, V2, Vn, W é o vetor W1, W2, Wn. Tá?
E a interpretação que eu fiz em R3, ela se estende naturalmente a Rn, onde agora a gente troca a palavra plano por hiperplano, que a gente já definiu, né? E muito bem, mas o que isso tem a ver com a aula de hoje? A pergunta é qual é a base, qual é a matriz que representa este funcional linear F nessa base ordenada canônica E1, E2, N, e na base canônica eu tenho que botar agora a base 1 do R, porque lembra que tem que definir também quem é a base do lado de lá. Então, nessa base, a matriz é exatamente a matriz A11, A2, A3, 3 pontinhos, AN. E se nós pensarmos no vetor, e isso é uma coisa que eu já venho falando, vetores x1, x2, xn de Rn podem ser pensados como vetores de coluna, eu tenho exatamente o chamado produto entre essa matriz, ou esse vetor linha aqui, com esse vetor coluna x1, xn. Então, num certo sentido, a gente, numa tacada só, nesse exemplo que a gente acabou de fazer aqui, a gente tocou o conceito de funcional linear, a gente tocou o conceito de produto escalar e a gente também começou a tocar o conceito de produto de matrizes. Nota que, então, isso aqui seria o f de x pensado como um elemento de R. Então, a bem da verdade seria também uma matriz, mas uma matriz 1 por 1. E, mais uma vez, eu não vou fazer distinção entre elementos de R e matrizes 1 por 1. Tá? Então, nós temos essa identidade, essa igualdade aqui, num certo sentido, identificando as matrizes 1 por 1 com os elementos da reta. Muito bem. Já que a gente falou en passant de produto de uma matriz linha por matriz coluna, eu vou definir produtos em geral. E aí eu vou para esse quadro aqui para falar sobre isso. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma matriz A11, A12, A1N, AM1, AM2, AMN, e multiplicar essa matriz por um vetor coluna x1, xn. Primeira coisa é que eu só vou definir, só faz sentido definir assim, só faz quando n aqui e n aqui são iguais, ou seja, eu tenho o mesmo n, tá? E isso permite que eu represente as minhas transformações em Rn, as transformações lineares de Rn em Rm, exatamente desta forma, soma j variando de 1 até n, A1j xj, 3 pontinhos, soma j variando de 1 até n, de AMJ xj. Tá? Mas, geralmente, se eu tenho duas matrizes B e A pertencente a M por N e B pertencente, digamos, a P por M, eu posso definir o produto B vezes A de matrizes
como uma matriz que está P por N, tá? E BA e J vai ser soma sobre K, variando de 1 até M, de B e K a KJ. A regra importante aqui é que o índice repetido, que é o K, é o índice sobre o qual a gente está fazendo a soma. E é fundamental que a dimensão do espaço de chegada, que é o RM, e do espaço de saída da B, que é o RM também, sejam iguais, tá? Então, estamos aí oficialmente apresentados, certamente vocês já viram isso em cursos mais elementares, mas estamos apresentados ao produto de matrizes. E qual é a grande importância, qual é a força do chamado produto de matrizes? A força do produto de matrizes, de fato, ela está na relação com esse resultado que a gente acabou de demonstrar aqui, que a gente tem esse isomorfismo das transformações lineares de E em F com as matrizes M por N, uma vez que eu fixei a base ordenada. Reitero, se mudar a base, muda o isomorfismo, tá? Porém, uma vez que eu fixei a base, eu tenho esse isomorfismo. E aí, o que a gente vai ver é que isso, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, o que a gente vai ver é que se eu pegar 3 espaços, então E, F e G, tá? A vai de E em F. B vai de F em G, tá? Considerar a matriz associada a SB, a matriz associada a SE, em bases apropriadas. O que eu quero dizer com isso? Eu peguei 3 bases agora, que eu vou procurar na minha anotação aqui para não perder a anotação, porque senão vai ficar feio. Então, aqui eu vou ter uma base U, aqui eu vou ter uma base V e aqui eu vou ter uma base W, tá? Então, eu tenho essa minha aplicação, que eu estou chamando de φ, que depende da base e que manda A nas matrizes, numa matriz φ de A, pertencente, nesse caso, vamos assumir que a dimensão de F é N, tá? Então, N por P, tá? E vou ter uma φ, não é mesmo necessariamente, que manda B. Eu estou abusando aqui um pouco da notação. M por N, ou seja, pega a minha matriz, a minha transformação B e manda em φ de B, que é M por N. E a propriedade fundamental que eu estou querendo enunciar é que a φ do produto B com A, que é a composição das duas transformações lineares, é exatamente o produto φ de B, φ de A de matrizes, onde o produto é exatamente o produto que a gente definiu lá. Isso é uma propriedade extremamente poderosa
porque traduz propriedades algébricas a nível de transformações lineares, em particular propriedades também geométricas dos espaços que a gente está considerando, em propriedades puramente matriciais. Isso é um dos poderes aí por trás dessa teoria, que você tem maneira de representar as nossas transformações lineares num espaço de matrizes, que é um espaço bastante bem definido, e que produtos de matrizes estão associados à composição de transformações lineares. Tá? Então, eu estou pronto para enunciar um teorema bastante importante. Ele exige essa pequena preparação notacional. Eu reitero que eu estou abusando da notação, estou abusando porque essa aplicação que manda um operador linear numa matriz depende das bases que eu estou considerando. Então, como os espaços são diferentes, as bases, eu estou fixando as diferentes bases V, U, V e W, tá? Então, e eu reitero que U é base de E, V é base de F, W é base de G, tá? E o teorema é o seguinte: a matriz de B composto com A, que é uma transformação linear de E em G, nas bases U e W, ou seja, na base do espaço inicial e do espaço final, é o produto B vezes A. Eu vou marcar isso aqui, B vezes A. B vezes A pertencente às matrizes M por P. Lembra que a dimensão do meu espaço original vai ser a dimensão de E. N vai ser a dimensão de F. E M vai ser a dimensão de G. Tá? Produto BA pertencente das matrizes B e A. Ou seja, como eu falei, o φ da composição é o produto dos φs de B vezes A. Cuidado com a ordem, porque nada aqui comuta. A gente já viu que quando a gente trabalha com produtos de transformações lineares, de matrizes, ou com... Bom, a gente não viu para produtos de matrizes, mas a gente já viu que a composição de transformações lineares não é necessariamente comutativa. E como a gente tem essa propriedade que a gente vai demonstrar hoje, isso segue imediatamente que o produto de matrizes também não é necessariamente comutativo. De fato, eu dei exemplo disso algumas aulas atrás, agora que eu me lembrei. Tá? 2 aulas atrás. Muito bem, então é respirar fundo e demonstrar esse resultado. A demonstração, ela segue uma ideia bastante simples, que é você usar a base e usar como é que a gente definiu os elementos A e J de cada uma dessas matrizes. Então, se eu pego primeiro a minha base U, que é a base do espaço inicial, né? Eu observo que quando eu pego um UJ pertencente a essa base U,
esse UJ ele vai ser mandado em A de UJ. E quem é esse A de UJ? Isso permite a gente definir, somando na base do espaço de chegada, somando sobre K, variando de 1 até N, AKJ, VK. Nota que o VK é um elemento da base do V. E agora eu repito essa ideia, que quando eu pego VK pertencente a V, contido no F, esse VK vai ser mandado em B de VK, e eu posso escrever isso com uma certa soma, por exemplo, em I, de B e K, WI. E o I vai ser de 1 até M. Obrigado. Mantenham-me acordado. E agora, com isso, eu escrevi as duas matrizes A e B. Estão elas aí. Tá? E agora eu vou fazer a composição e ver o que dá. Então, seja C, uma matriz C e J, tá? Que é M por P, que vai ser a matriz de B composto com A na base, nas bases, tá? U e W. Tá? Então, se eu olhar, a soma I variando de 1 até M de C e J WI, lembra que WI é elemento da base de W, tem que ser o B aplicado em UJ, desculpe, o B, A, que é o produto, né? Aplicado em UJ, tá? Porque o UJ é um elemento da base que a gente está saindo. Isso, por sua vez, é B. Lembra que B é linear, então é B de A de UJ. Mas quem é A de UJ? Está ele aqui. É soma em K. Eu não vou botar os índices, a soma total, porque isso não vai me ajudar, isso só vai tornar as ideias mais complicadas. B, soma em K, de AKJV, K. Está aqui, essa soma aqui. Se vocês realmente quiserem saber, K variando de 1 até N. Que, por sua vez, eu posso escrever usando a propriedade de linearidade. Estamos em álgebra linear, logo tudo aqui é linear. Soma em K de AKJ, BVK. Ora, mas esse BVK a gente já sabe quem é. É soma em I de B e K. Então eu venho para cá e escrevo soma em K de AKJ, da soma em I de B e K WI, que eu posso reescrever, eu estou somando em K e depois somando em I. Mas eu posso reordenar essa soma, e isso é uma coisa que é importantíssimo vocês se convencerem disso, soma em I, variando de 1 até M, da soma em K
variando de 1 até N, de B e K, A, KJ, WI. Então, o truque aqui foi essa passagem daqui para cá, na qual eu reordenei a soma primeiro em K, desculpe, internamente em I, depois em K, em uma soma internamente em K, externamente em I. Tá legal, gente? Bom, agora eu comparo da onde eu parti para onde eu cheguei. Eu tomei uma combinação linear desses vetores WI dado pelo C e J. E cheguei numa combinação linear dos WI de novo, em I. Isso significa que cada um desses coeficientes tem que ser exatamente igual a C e J, para todo I. Por quê? Porque os WI formam a base. Então, quando eu escrever um vetor do espaço como combinação deles, eu tenho somente uma maneira de escrever e me dá, então, exatamente o que eu queria demonstrar, que C e J é a soma sobre K de B e K a KJ, que é o que a gente definiu como produto de matrizes. Tá? Ou seja, eu acabei de mostrar que a matriz C é exatamente o produto da matriz B pela matriz A. Muito bem. Então a gente poderia dar uma paradinha agora. E nosso estudo de álgebra linear. E eu queria agora, já que a gente tem esse resultado fundamental, falar algumas coisas de matrizes, porque agora a gente entrou, num certo sentido, em propriedades de matrizes. Então, deixa eu deixar registrado alguns fatos importantes sobre matrizes. Eu realmente gosto de deixar essa dica para vocês. Quando a gente trabalha com matrizes, é fundamental, quando você faz o produto, que haja compatibilidade na dimensão das matrizes. Então, se eu estiver trabalhando com matrizes N por P, realmente vale a pena, pelo menos da minha perspectiva, pensar como o pessoal que escreveu MATLAB e essas linguagens de programação pensa. Um conjunto de R tomando a potência NP, onde você tem N linhas e P colunas. De fato, se vocês olharem linguagem de programação, é possível você botar N por P, vezes Q, vezes S, vezes tantas quantas você quiser, e aí você vai falar do que o pessoal chama de arrays, tá? Então, pensar em uma matriz exatamente como um array indexado sobre dois índices. O primeiro índice que varia de 1 até N e o segundo índice que varia de 1 até P. Tá? E agora eu vou pegar Rm por N e vou fazer a composição. Então, eu vou ter uma matriz A em N por P, B em M por N. Então, nota que só vai fazer sentido eu tomar B composto com A, ou B produto com A, e isso vai pertencer a quem? Vai pertencer a B, vai pertencer a R, M por P. Tá? Tá? E aí, eu gosto de fazer assim, N por P, M por N, e como se esses caras aqui cancelassem, no sentido mnemônico somente, tá? De forma que eu obtenho o elemento de M por P. Tá bom? Bom, isso dito, então
eu vou enunciar algumas propriedades. E essas propriedades vão assumir compatibilidade, tá? Nas operações. Então, a primeira propriedade é uma propriedade que é herdada desse isomorfismo básico que a gente veio trabalhando. Se vocês lembrarem que quando a gente faz composição de transformações lineares, não importa se eu pego e componho as duas últimas e depois a que está mais externa, ou faço primeiro a composição das mais externas e aplico na última, tá? Em seja lá que ordem que você considerar, qualquer forma que você coloque os parênteses está correta, tá? Desde que a composição faça sentido, tá? Isso é a propriedade associativa, nada mais que a propriedade associativa. Então, C produto com B, assumindo compatibilidade aí, é igual a C produto com BA. Não é verdade, porém, que eu possa trocar a ordem de A com B ou de qualquer um desses caras, mas eu posso colocar os parênteses na ordem que eu quiser, tá? Isso é a chamada associatividade. A segunda propriedade é a propriedade de linearidade, que no fundo ela foi usada aí quando a gente falou nesse isomorfismo. C produto com A mais B é CA mais CB, e B mais C, é óbvio que não são as mesmas matrizes na primeira linha e na segunda, isso é BA mais CA, tá? Todas essas propriedades têm que ser checadas, e aí é um exercício para vocês fazerem na comodidade do lar, ou do escritório, onde for. Agora, quando eu estou trabalhando com matrizes, existe uma matriz muito especial, que é a chamada identidade, que eu já andei brincando com ela. Ela só faz sentido em matrizes quadradas, tá? E M por M. Por quê? Porque eu vou dizer que o que está saindo é igual ao que está chegando. X é mandado em X. Então, só faz sentido se eu estiver trabalhando de RM em RM, na mesma dimensão de saída e de chegada, tá? Bom, então, eu às vezes vou escrever M por M, algumas vezes eu vou escrever só IM, tá? Peço perdão pelo abuso ou a diferença de notação, faz parte da vida. E aí, a observação é que se eu pegar A com a identidade IM, digamos que A seja N por M, para variar um pouquinho, vamos fazer IN, né? A identidade IN, então a minha A, nesse caso aqui, só para especificar, é M por N. Isso é a própria matriz A. E M multiplicado por A é a própria matriz A, tá? Para toda a matriz A, M por N. Quarta propriedade, se eu pegar uma matriz B, pegar um escalar alfa, multiplicar pela matriz A, assumindo aí compatibilidade, isso é o mesmo que alfa vezes o produto BA. Muito bem, agora eu falei para vocês da identidade. E a gente, na aula passada, a gente andou estudando aí várias propriedades de relações entre identidade de um espaço vetorial nele mesmo, ou
inversa esquerda, inversa direita. Então, quando a gente fala de identidade, a gente pode também falar de inversa esquerda e inversa direita. Eu vou parar essas propriedades e vou introduzir uma outra definição, que é uma definição muito importante. Depois eu volto às minhas propriedades favoritas. Então, uma definição suponha que eu pegue A, uma matriz M por N. Tá? A gente define a inversa à esquerda de A como uma matriz X. Ela vai estar agora no conjunto das matrizes N por M, tal que X vezes A é a identidade de ordem N. De forma que quando eu pegar o produto X vezes A, isso vai me dar identidade. Tá? Eu defino inversa à direita de A com uma matriz Y, também N por M, mas tal que agora A vezes Y é a identidade de tamanho M. Tá? No espaço Rn, Rm. Muito bem. Lembrando que matrizes definem transformações lineares em Rm ou Rn, dependendo da dimensão. Então, se A for uma matriz M por N, automaticamente associada a ela e a base canônica, está definida uma transformação de Rn em Rm linear. Tá bom? Transformação essa linear que vai ter a propriedade que vai mandar o vetor EI da minha base canônica de Rn em soma de A e J é J. Desculpe, ele vai mandar o EJ, peço desculpas. Vou escrever isso num quadro separado, porque está muito apertado. Está me deixando claustrofóbico, então vamos... Então, quando eu tenho uma matriz, né? A pertencente ao conjunto das matrizes M por N, eu vou pegar o vetor EJ e vou mandar em soma de A e J é I. J variando I variando de 1 até N. Na prática, isso é dizer que quando eu peguei 0, 1, 0, 0, 0 como vetor coluna na jésima posição, isso vai ser mandado no vetor coluna o quê? A1J, A2J, AMJ. Tá legal, gente? Cuidado que
esses índices I e J são traiçoeiros e a álgebra linear está pavimentada por vítimas desses índices. Então, eu tenho uma quinta propriedade, já que eu defini inversas. A pertence a M por N, possui inversa à esquerda, se e somente se os vetores de coluna de A são LI. E A possui inversa à direita, se e somente se os vetores de coluna geram Rn. A demonstração desse fato, eu não vou fazer em detalhe agora, mas para vocês olharem a demonstração disso, basta que vocês façam o seguinte. No início da aula passada, eu fiz uma revisão das diferentes propriedades de transformações lineares. Em particular, a gente viu que quando você tem uma transformação linear, ela é sobrejetiva se e só se ela possui inversa à esquerda. Espero que esteja falando certo. E aí eu vou... Então... Não, falei errado. Então eu vou me dar o trabalho de escrever, para evitar falar besteira. A é sobre se só se, por definição, imagem de A igual a F. Se só se A leva geradores em geradores. E se só se possui inversa à direita. A é injetiva, foi início da aula passada. Se somente se a núcleo de A for o vetor o espaço cujo único elemento é zero, se só se leva LI em LI. Estou sendo um pouquinho... E se só se possui inversa à esquerda. Muito bem. Então agora, devido àquele pequeno deslize, eu me dei o trabalho de relembrar esses fatos. E aí, possui inversa à esquerda, se só se ela é injetiva e se só se ela leva LI em LI. Acontece que a base canônica é LI. E quando você aplica a transformação A definida pela matriz Azinho, você obtém exatamente as colunas da matriz A. E isso é dizer que as vetores colunas de A são LI. Tá? Então, está demonstrado isso aqui em excruciante detalhe. Analogamente, se A possui uma inversa à direita, isso significa que A leva geradores em geradores e os vetores colunas, então, geram Rm, porque os geradores do meu espaço de saída, E1, E2, En, geram espaço Rn. Tá? Então, nós temos aí esse fato. Esse fato é bastante importante, ele é muito usado e essas propriedades aqui que eu listei no início da aula passada são bastante importantes. Então, elas têm que ser mantidas na massa do sangue.
o que não significa que a gente não pode, por alguns segundos, mas somente por alguns segundos, trocar a esquerda pela direita, especialmente quando você está no quadro e está se virando. Uma boa desculpa, né? Finalmente, o que acontece quando a matriz ela possui uma inversa esquerda e uma inversa direita? Primeira observação é que ela tem que ser quadrada. Tá? Segunda observação é que aí permite que a gente defina um conceito extremamente importante, que é a invertibilidade. Então, A é dita invertível se A pertencente a M, N por N, quadrada, possui inversas à direita, com crase, e à esquerda, também com crase. Bom, a gente também viu na aula passada que quando a gente tem uma inversa esquerda e uma inversa direita, no mesmo espaço, que no caso aí é o Rn, a inversa esquerda coincide com a inversa direita e é única. Então eu posso falar do A-1 usando o truque de que sempre eu associo transformações lineares com matrizes. Então, A invertível é equivalente a dizer que A-1 existe e A-1 composto com A identidade, A vezes A-1 é identidade. Então, muitas vezes, em alguns livros, você vê diretamente essa definição. Tá? E isso é produto de matrizes que pode ser bem pensado produto de transformações lineares. De fato, espera-se que agora vocês são proficientes nessa relação entre transformações lineares e matrizes, fixando, evidentemente, a base, que quando eu falar de uma, eu estou falando da outra e vice-versa, e eu não vou precisar falar dos detalhes para não tornar o discurso enfadonho. A sexta propriedade que a gente tem é que se A possui... Então, estou continuando a lista de propriedades que eu havia começado, inversa, à esquerda e à direita. Então, A é quadrada, eu estou repetindo a definição no certo sentido, e invertível e o x, que é a da inversa esquerda e a direita, e o y, que são aqueles que eu defini ali, são iguais a A-1. E, finalmente, a sétima propriedade é que uma matriz quadrada ela possui inversa à esquerda se somente se possui inversa à direita. Tá? Ou seja, basta que você ache uma inversa de um lado, partindo do fato que ela é quadrática, ou seja, quadrada, desculpe. Ou seja, partindo do fato que ela vai de Rn em Rn. Tá? Que ela é N por N. Muito bem, então para terminar a aula de hoje, o que eu gostaria de discutir com vocês, já que nós somos especialistas agora nessa relação de transformações lineares e matrizes, o que acontece quando eu mudo a minha base do espaço? Eu comecei, e eu quero lembrar para vocês que eu comecei a aula de hoje exatamente falando desse resultado aqui,
E eu comecei dizendo, vou fixar uma base V, vou fixar uma base W. A base V do espaço de saída, a base W do espaço de chegada. Lembrando o que eu fiz também, eu observei que a gente podia construir uma matriz a partir de qualquer transformação linear, uma vez fixas essas bases ordenadas, e depois eu peguei uma base do espaço de transformações de E em F e mandei numa base das matrizes M por N. Essa transformação é linear, mandando base em base, daí eu estendi por linearidade e obtive um isomorfismo entre esses dois espaços. E agora a pergunta é como este isomorfismo, extremamente importante, varia quando eu mudo as bases. Por que isso é importante? Porque em muitas aplicações as matrizes, de fato, estão correspondendo a certas transformações que a gente gostaria de entender melhor numa base apropriada. Então, aprender a mudar de base é fundamental em aplicações. Então, vamos fazer uma conta importante, que é essa conta da mudança de base. Se eu desmaiar antes de chegar ao final, eu queria já deixar o resultado estabelecido. Pode acontecer, dada a experiência emocionante de fazer essa conta. Então, como eu falei, eu estou trabalhando com a base V1, V2, Vn, contida em E, ordenada, por favor, W1, W2, Wm, contida em F. E falar de mudança de base significa que eu vou partir para uma outra base, que eu, por conveniência, vou chamar de V', cujos vetores vão ser denotados com linhas em cima dos V's. E aqui não poderia ser diferente, W'. Muito bem. Quando eu passo da base V para a base V', eu tenho uma mudança da maneira de representar os vetores. Tá? Essa mudança ela vai ser feita através de uma matriz de passagem. E aí vem um dos primeiros perigos, porque se eu não definir direito essas matrizes, eu posso me enrolar. Posso me enrolar de qualquer forma, mas... Então, eu vou escrever o V'J igual a soma de P KJ VK. Tá? K variando de 1 até N. Tá? E eu vou escrever o W' R. Não se preocupe que não faltarão letras no alfabeto para a gente fazer enunciar esse resultado. Eu vou definir isso como a soma de I variando de 1 até M, QI, R, WI. Tá? Então, isso define as matrizes P, KJ, tá? Não importa os índices que eu esteja usando, e Q e R. Os índices são irrelevantes, então isso é a matriz P e isso é a matriz Q. O que eu sei sobre essas matrizes? Sim,
A partir de agora, vocês têm que olhar essas matrizes e dizer algo. Elas podem ser zero? Quero ouvir um não pungente. Não, elas têm que ser invertíveis, desculpe, cometi um crime. Falei inversíveis ao invés de invertíveis. Mas está certo inversíveis na minha opinião, pelo menos. Eu sei que não na opinião do caro mestre Elon, então em respeito a ele eu mantenho invertíveis. Então elas são invertíveis. Tá certo? Tá legal, gente? Por quê? Porque elas mandam uma base. Mandou uma base, não tem como ser não inversível. Muito bem. E aí a pergunta é, o que acontece quando eu passo da matriz A para a matriz A', que relaciona essas duas bases? Resposta, eu vou ter a propriedade que A' é igual a Q a menos 1 A vezes P. Tá? Então, essa é a maneira de transformar a minha matriz A através de mudanças de base. Onde, na nossa imagem, vai ser através da inversa. E no nosso domínio, vai ser através da matriz de transição, ou de passagem. Tá? Muito bem. E agora o que a gente vai fazer é demonstrar isso. Então, o teorema é simplesmente esta afirmação e vamos demonstrar esse teorema. Então, a demonstração começa, como a gente não podia deixar de fazer, transformando, definindo os correspondentes vetores. O A, VJ, seguindo aí exatamente como a gente fez no começo da aula, isso define soma de AIJ, WI, tá? Soma em I. E eu realmente vou omitir todos os índices de cima, porque são desnecessários para entender essa conta. Depois eu deixo como exercício para vocês, seguir passo a passo e verificar que cada um desses caras, de fato, está correto. Por outro lado, a gente sabe que na base linha, o AV'J é soma. Eu vou usar um outro índice por questão de conveniência, mas vai também de 1 até M. A', R, J, W', R. Tá? Agora eu vou usar a transformação das bases. V', J é soma de PKJ VK e W' R é soma em I de Q e R W. E agora eu vou destrinchar, vou pegar quem é esse V' e vou colocar isso aqui. Eu vou chegar aqui. A V'J é igual a soma em K de PKJ A de VK, tá? Mas, por outro lado,
Isso é soma em K de PKJ, soma em I de AIK WI, que por sua vez, passando aqui para dentro o PKJ e trocando a ordem, eu posso reescrever como soma. Bom, primeiro eu vou escrever assim, passar para dentro, para ficar bem bonitinho, soma em K, soma em I, PKJ, A, I, K, W, I. E agora eu troquei a ordem, momento de glória, soma em I, soma em K, A, I, K, PKJ, WI. E usei já a associatividade nesse processo. Então, a minha conclusão é que, essencialmente, a matriz ficou multiplicada à direita pelo P. Se vocês olharem bem, está IK, PKJ. Num certo sentido, eu já tenho o resultado de mudar na base do espaço de saída. Agora vamos fazer a conta da mudança da base no espaço de chegada, que no fundo é nada mais nada menos que o mesmo tipo de conta. E agora eu pego a soma em R de A', que é na nova base, RJ, W', R. Isso é a soma em R de A', RJ, soma em I, QIR, WI. Tá certo, gente? Que, por sua vez, vai me dar a soma em R, estou só juntando todo mundo, a soma em I, a linha RJ, QIR, WI. E agora eu posso trocar a ordem, como eu falei, como prometido, soma em I, da soma em R, QIR, a linha RJ, WI. Como essas somas repetidas eu posso somar uma e depois somar outra, eu já fiz a conta assim. Muito bem, conclusão final. Conclusão final é que eu tenho aqui soma QIR A' RJ e, se voltarmos ao resultado aqui do outro lado, eu tenho soma em K de AIK-PJ. Eles estão somados sobre os mesmos vetores da mesma base WI. Então, a conclusão é que soma AIK PKJ, estou pegando o lado direito, é igual a esse cara aqui, que é a soma. Isso aqui é a soma em K, a soma em R, QIR, A' RJ. Para deixar bem claro, aqui a soma vai de 1 até N, e a soma aqui vai de 1 até M, tá? Mas isso daí não é o mais sério da história. Isso daí vocês certamente são capazes de preencher os detalhes e devem, de fato, checar isso. Em outras palavras, o elemento IJ do produto matricial de A com P é o elemento IJ do produto matricial de Q com A'. Isso escrito em linguagem um pouco mais sucinta,
AP é exatamente igual a Q, a linha. Esta relação me dá a maneira da gente transformar a base. Então, vocês vejam que, ao mudarmos a base, quando eu desfaço e escrevo a linha como Q-1 AP, passo para o outro lado, esse aqui, do espaço de saída, eu tenho essa minha matriz de passagem atuando nos vetores coluna. E no espaço de chegada, eu tenho a inversa da matriz de passagem. Tá? Existe um caso extremamente importante e particular, um corolário, de fato, desse teorema, que é o caso quando o espaço é igual ao espaço F. Então, vamos supor que o espaço E e o espaço F coincidem. E aí eu vou ter só um par de bases. Vou ter uma mudança. Então, suponha que E igual a F. E suponha também que o V igual a W, a base V igual a W, e a base V' igual a base W'. Tá? Estou no mesmo espaço. Se eu vou mudar de base, bom, primeiro é razoável você usar a mesma base. Muitas vezes, talvez você queira usar duas bases, mas se você está usando a mesma base, quando você muda de base, você vai mudar também para a mesma. Vai mudar também no espaço de chegada, é isso que eu quero dizer. Ora, se você faz isso, as minhas matrizes de transição P e Q são iguais, tá? Porque o E é igual a F, o W é igual a V e o V' é igual a W'. E aí eu tenho que a minha nova matriz é P-1 AP. Isso é o que se chama matrizes semelhantes. A gente diz que a matriz A e a matriz A' são semelhantes quando existe uma P invertível tal que A' é igual a P-1 AP. Isso é uma propriedade extremamente poderosa porque ela permite, então, que você tente simplificar a matriz A através de transformações para matrizes mais simples. De fato, a gente vai ver isso na próxima aula, quando a gente falar da chamada eliminação gaussiana, do método de decomposição LU, que vai ser através de mudanças por chamadas conjugações, que é essencialmente você pegar P de um lado e P-1 do outro, que você consegue reduzir a matriz a uma forma mais palatável, de forma que você possa resolver sistemas de forma eficiente. Tá? Deixa eu dar um exemplozinho particular desse último caso aqui, que é um exemplo que não tem no livro, mas que eu acho que é bastante interessante, quer dizer, não tem no livro neste momento. É sempre bom a gente voltar a R2. Em R2, matrizes 2 por 2, tá? R2 em R2. E, nesse caso, eu posso considerar a minha matriz da base ordenada E1, E2, e, por maldade, eu posso passar para a base ordenada E2, E1. Nota que eu venho a aula toda falando ordenado, ordenado, ordenado. Isso não é tão enfatizado no livro, está aí implícito, mas não está tão enfatizado. Primeiro, qual é a matriz de transição? A matriz de transição, se vocês olharem bem, ela manda o E1 no E2, o E2 no E1. Então, é a matriz 0, 1, 1, 0. Tá? Curiosamente, a inversa é a própria. Preparei de forma simples. Não ia fazer um exemplo essa hora da noite, complicado. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Eu projetei esse exemplo exatamente para isso.
Bom, se vocês fizerem a conta, isso daí dá a linha exatamente A22, A1, A21, A12. Tá? Então, essa matriz de transição, nesse caso, é uma permutação da base canônica do R2. E na nova base, o que eu vou obter é a linha igual a A22, A21, A12, A1. Nos casos de mais do que duas dimensões, a coisa fica mais complicada, porque quando você considera o grupo de permutações, você aí tem que olhar para uma matriz de permutação aqui e, de fato, a inversa dela, que por acaso é a transposta, mas isso é um outro conceito que vai aparecer aí na próxima aula, que eu vou discutir com vocês. Então, mas queria deixar aí uma definição importante, que é a chamada definição de transposta de uma matriz. Transposta de uma matriz M por N é uma matriz N por M, onde eu pego os elementos A e J e defino BJI como A e J. Ou seja, eu troco linha por coluna. Tá? Nesse caso, que a gente tem aqui, a transposta dela é a própria, mas no caso mais geral, se você tiver uma matriz de permutação, a transposta pode não ser a mesma coisa. Ela vai ser inversa, mas não vai ser necessariamente a próxima. Isso aí é um caso particular que o grupo de permutações, a inversa, aí é o próprio elemento. Muito bem, então eu vou parar por aqui. Na próxima aula eu vou começar falando um pouco do posto de matrizes e depois vou falar de eliminação gaussiana e conceitos do gênero.